Olá, tudo bem? Eu gostaria de convidar você para bater um papo sobre foco e disciplina. Mas antes, deixa eu fazer as formalidades e me apresentar. Meu nome é Vinícius Antônio, eu sou educador físico especializado em performance humana e artes marciais, né, que é o foco principal do meu trabalho, o qual eu venho desenvolvendo pelos últimos 30 anos. Essa expertise me levou a ser head coach de dois ex-campeões mundiais do UFC, e eu estou falando de ninguém menos do que Lyoto Machida e Vitor Belfort, dois atletas de grande sucesso dentro dessa modalidade esportiva, com os quais eu tive o privilégio de trabalhar e de ajudar aí na construção dessa carreira de sucesso. Eu também sou escritor e estou publicando agora o meu segundo livro, que chama-se Black Belt Mind, Como Construir uma Mente Faixa Preta. Né? E é sobre isso que eu quero bater esse papo com você, né? Para a gente conversar junto aqui, trabalhar junto, como desenvolver, né, uma mente focada, uma mente disciplinada, uma mente forte, né? Pois é sabido, né, uma coisa notória, todo mundo consegue perceber isso. Os mestres em artes marciais, os lutadores, né, eles normalmente são pessoas muito disciplinadas, muito focadas, mas vamos entender de onde vem isso, para que você entenda bem o que cerca aí, né, esse nicho, né, de trabalho, de desenvolvimento, né, de esporte, que é a arte marcial. Eu vou falar um pouco sobre o samurai, tá? O guerreiro samurai, que todo mundo acho que conhece, ou já ouviu falar, ou se não viu em games, né, em desenhos animados, viu pelo menos nas telas do cinema, com aquele maravilhoso filme, O Último Samurai, estrelado por Tom Cruise, né, onde de maneira romântica Hollywood mostra lá como era um pouco da vida do samurai, desse antigo guerreiro, né, que foi uma figura tão proeminente, tão importante na cultura oriental, que até hoje, né, depois de mais de 150 anos da extinção dessa classe, né, ele continua aí vivo, sendo uma figura iconográfica, né, muito importante da cultura oriental, especialmente da cultura japonesa. Vamos lá. O que fazia, né, o guerreiro samurai ser uma pessoa tão disciplinada, tão focada? Tá? Uma coisa muito importante para a gente entender é que na cultura oriental, né, eles não têm o referente àquilo que a gente chama de aposentadoria. Né? Para o oriental, não há por que parar de se fazer aquilo que se faz. Ele entende que o nosso trabalho ou pelo menos deveria ser, né, a nossa extensão como pessoa, o momento de maior expressão de nós mesmos como indivíduos. Né? Então, não haveria por que chegar um momento em que eu quisesse parar. Para isso, ele deveria encontrar um propósito. Tá? As pessoas confundem um pouco o propósito com o objetivo. Tá? O objetivo é uma coisa palpável, mensurável, onde eu quero chegar, o que eu devo construir, como eu quero fazer. Isso são objetivos, são metas, né? Objetivos secundários, mas o propósito é uma coisa que te dá um sentido existencial, um valor existencial para a coisa. Ou seja, é algo para o qual você nasceu para fazer, né? E é muito, muito, muito importante que a gente descubra isso, eu acredito que todos nós temos um talento, todos nós temos uma especialidade, né, que foi entregue a gente quando a gente veio para esse mundo, tá? Ou por Deus, ou pelo universo, como você preferir, tá? Mas o importante é a gente entender que todos nós temos sim um chamado, todos nós temos sim um talento. Né? Você não pode escolher qual é o talento, você não pode saber se você vai vir com a voz do Pavarotti, com a habilidade para o futebol do Romário, né? Se você vai ser um excelente surfista, enfim, um excelente músico. Isso não está no teu alcance decidir. Né? Então, a gente tem que aprender já desde sempre a trabalhar com aquilo que a gente tem. Então, o equipamento já veio pronto. O que você vai fazer com esse equipamento, aí sim é responsabilidade sua. E uma vez que você entenda qual é essa sua aptidão, né, e ela pode ser, gente, para inúmeras direções. Né? Essa aptidão ela pode ser para servir, para comandar, para cuidar, né, para ensinar. Não interessa. Né? É importante que você entenda qual é esse seu talento para que você se aponte na direção desse teu talento, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que tem a aptidão de servir, né? Você pode ser desde uma pessoa que trabalha no atendimento público, né? Até uma pessoa que trabalha e tem o seu próprio negócio, uma loja onde você atende os seus clientes, né? Ou um negócio muito maior, onde você visa pelo bem-estar do seu cliente, enfim. Basta que você entenda qual é o seu talento, qual é a sua aptidão. Isso vai aferir as tuas ações propósito. E era isso que o samurai fazia. O samurai, para tentar
né, o samurai que almejava ser um samurai, ele entendia que o chamado dele era aquele. Ele havia nascido para o combate, ele havia nascido para a disputa e ele havia nascido para servir. Porque um samurai era, antes de mais nada, uma pessoa que cuidava, né, que servia especialmente aos senhores feudais e com um objetivo maior, com um propósito maior de servir ao imperador. Esse era o propósito de vida do samurai. Baseado nesse propósito, ele estabelecia objetivos, né? Ele tinha toda uma escalada, ele tinha todo um caminho a percorrer até que um dia ele estivesse apto, né, a se propor como um guarda imperial, como sendo o samurai, né, que ia cuidar do imperador pessoalmente. E isso seria um propósito de vida para ele, seria a maior honra que ele poderia encontrar no seu trabalho. A maneira de expressar-se individualmente através do seu trabalho seria essa, né, o ponto alto, o ponto definitivo do seu trabalho. Então o samurai estabelecia o quê? Metas em curto prazo, né, metas que ele pudesse concluir e se manter motivado ao longo do processo, e objetivos que ele ia traçando durante o caminho. Mas o que era especial, né, na conduta do samurai? O que mantinha o samurai no caminho, o que mantinha o samurai sempre motivado, sempre focado, sempre em busca do seu propósito, era um código, né, que ele chamava de Bushido, que significa literalmente o caminho do guerreiro. Tá? Através desse código, o samurai pautava a sua vida e as suas ações. Né? Não havia nenhum tipo de interação pessoal, né, de ação, de empreendedorismo. Né? E quando eu falo empreendedorismo, eu falo, claro, obviamente, dentro dos objetivos propostos pelo samurai para o alcance do seu propósito. Né? Então ele tinha que empreender sim, né? Para que você tenha uma ideia, o samurai, ele precisava formar um clã, precisava desenvolver muito o seu conhecimento técnico, filosófico, teórico, estratégico, né? Para que depois ele pudesse, com esse clã que ele formou, desafiar um outro clã que já cuidava de algum feudo. Desafiando, ele ganhava e assumiria o controle desse feudo, e daí para diante buscando feudos maiores até desafiar o próprio clã de samurais que cuidava do imperador, e se fosse bem sucedido, ele passaria a ser o guarda imperial, a pessoa que iria cuidar do imperador. Então ele tinha que empreender, né? Ele era uma coisa arrojada, né? Como se fosse um negócio. Ele tinha que levar o produto dele, ele tinha que mostrar a qualidade do produto dele, a qualidade do serviço dele, né? Vencendo cada um desses obstáculos. Então, mas para cada uma dessas ações que ele tivesse que empreender, ele iria sempre baseado, sempre pautado por esse código, pelo Bushido, que era um código que previa, né, que toda a ação do samurai ela deveria ser pautada por sete virtudes, né, o que ele chamava de virtudes, que era um comportamento ético, né, e moral, por 5 chaves para a manutenção da saúde, para a longevidade, né, e para 3 estados mentais que iriam diferenciá-lo de uma maneira assim bastante significativa das pessoas comuns. Né? Ele, através de uma prática meditativa intensa, né, e consistente, ele iria se tornar uma pessoa, digamos, diferenciada, né? No quesito de concentração, né? O que a gente chama hoje em dia de mindfulness. Né? O samurai já treinava naquela época através de um estado desse chamado de Mushin, mas especialmente essa conduta dele que era pautada por essas 7 virtudes que eu falei para você. Essas 7 virtudes eram, vamos lá, não tem uma ordem certa, tá? Mas para que você tenha uma ideia aí, os valores com os quais ele se preocupava bastante. Ele se preocupava muito com a justiça. Ele deveria ser justo em suas ações, ele deveria ser honesto, verdadeiro sempre, né? Ele deveria ser uma pessoa honrada. Então a justiça e a honra, né, eram fatores preponderantes para a sua conduta. Ele não partia para nenhuma ação se ele identificasse nessa ação qualquer resquício, né, de inveja, de corrupção, de vaidade. Se tivesse alguma coisa que ele sentisse que realmente não era um sentimento fidedigno para partir para aquela ação, ele refreava e repensava, né? Porque para ele era fundamental, né, para que ele encontrasse a motivação, aquilo que o tornasse imparável, que ele estivesse sendo absolutamente verdadeiro e absolutamente justo com quem quer que fosse. Né? Eu costumo dizer, inclusive, para os meus alunos, para os meus comandados, sempre digo,
todo ser humano nasce com uma faixa preta na cintura que se chama a razão. E quando nós estamos do lado da verdade e da justiça, nós nos sentimos imbuídos desse sentimento, né, de razão, de verdade, e a gente se torna imparável. E isso era um dos pontos principais na conduta do samurai. Tá? Uma outra coisa que para ele era ponto pacífico, era a retidão e a lealdade. Né? Uma vez que o samurai empenhasse a palavra dele ou se dispusesse a começar uma ação, ele iria até o fim. Né? Isso era ponto pacífico. Lembre-se sempre, o samurai era uma pessoa muito ponderada, né? Que partia sempre de uma análise isenta de tudo que ele tinha que fazer. Se baseava na justiça e na verdade, e só a partir daí, então, ele empenhava a palavra dele, ele formava alianças, parcerias, e aí, sim, ele era extremamente leal e extremamente reto. Né? Ele iria, era, parafraseando o nosso capitão Nascimento, missão dada era missão cumprida de fato, sem a menor chance de arrefecer, de refugar, a coisa era papo reto, né? Como se diz, tá? Além disso, o samurai era uma pessoa extremamente polida, ele tratava todos com muita educação e respeito, entendendo, né, na cultura oriental, entende-se que o respeito é a mola motriz de qualquer relacionamento. Tá? Você pode amar e não receber amor em troca. Você pode temer e não ser temido. Mas você jamais respeita alguém que não te oferece respeito em contrapartida. Então, isso é um pilar, né, da cultura oriental, do entendimento do samurai, e por esse código, né, ele se regia, então ele era extremamente polido, extremamente educado, extremamente respeitoso. Um outro ponto fundamental da ação do samurai era a benevolência. Né? O que significa isso? Ele procurava ser o mais empático possível. Né? O sentimento que hoje também está muito na moda, a empatia. Né? O samurai já praticava, porque ele entendia, né, especialmente as pessoas que se antagonizavam a ele, como iguais, como pessoas que, na verdade, estão nos prestando um grande serviço. Pois as pessoas que se interpõem a gente, né, que nos enfrentam, essas pessoas é que são capazes de nos revelarem, né, de nos mostrarem a nós mesmos quem nós somos, de que nós somos feitos e do que nós somos capazes de fazer. Né? Quando aquela pessoa que está ali do teu lado, está sempre tudo bem, tudo ótimo, está sempre te elogiando, né, está sempre ali batendo a mão nas tuas costas, essa pessoa não te desafia, essa pessoa não te faz melhorar, não te obriga a olhar para si mesmo e a se entender. E o samurai entendia que as pessoas que se antagonizavam a eles, essas sim, eram muito importantes no seu desenvolvimento. Por isso, eles a tratavam com uma extrema benevolência. Né? Eles seriam sempre o mais honesto e justo possível com essas pessoas, tratando-as como iguais, fazendo exatamente a elas, né, o que eles gostariam que fosse feito a eles próprios. Então, por ter esse código, né, de conduta, essas virtudes tão bem delineadas, tão bem claras na sua cabeça, o samurai era uma pessoa que conseguia manter uma linearidade nas suas ações, né, e um constante desenvolvimento à busca dos seus objetivos e dos seus ideais. Né? Um outro ponto extremamente importante para o samurai era o que ele chamava de bravura ou de coragem. Né? E não só a coragem de entrar num campo de batalha empunhando uma espada, sabendo que não poderia não sair de lá vivo. Né? No conceito, né, oriental da palavra coragem está implícito o ato de se lançar a novos desafios, de aceitar desafios grandiosos, né? Na verdade, até de buscar, de ansiar por desafios grandiosos, entendendo que a cada novo desafio vencido, mais pronto, mais preparado, mais forte você está. E quanto maior, né? Quanto maior for esse desafio, mais merecedor de conquistar, de construir o seu propósito você é. Então o samurai, ele vivia pautado também na coragem, né, na bravura, né, que eles chamavam de bravura indômita, né? Então, todo esse sentimento do samurai, toda essa conduta do samurai é que fez dele essa figura de destaque, um grande destaque na cultura oriental. Para que você tenha uma ideia, né, os samurais, eles eram os responsáveis diretos pela educação, pelo treinamento,
pelo aconselhamento, né, pela mentoria de todos os imperadores. Tá? Os senhores feudais, os shoguns, os imperadores sempre buscavam, sempre procuravam pelos melhores samurais, pelos samurais mais conceituados, aqueles que tinham nomes, né, lendas, né, como era o caso do Miyamoto Musashi, que até hoje se perpetua. Temos livros do Miyamoto Musashi que são utilizados, né, até em Wall Street hoje em dia no mercado financeiro como livros guias, né? Então, quer dizer, foram pessoas altamente marcantes na sua época, altamente influentes na sua cultura, né, na sua sociedade, e exatamente porque elas viviam sobre esse código, né, um código estreito, né, mas um código justo, um código que mostrava para essas pessoas um caminho a seguir, um caminho, né, de justiça, de bravura, de lealdade, de honra, né, de verdade, né? E o que a gente pode tirar como ensinamento para a nossa vida? O que eu uso muito no meu trabalho com os meus atletas, com os atletas de alto rendimento, esses campeões mundiais que eu falei para vocês, né, é exatamente fazer com que essas pessoas entendam, né, que por trás de qualquer ação que elas tenham que ter, deve haver um propósito. Né? Se você, hoje a gente não tem mais que lutar nos campos de batalha empunhando espada, nem é da nossa cultura, nem é do nosso tempo, mas a luta hoje é outra, ela acontece em vários campos da sociedade. Ela acontece nas faculdades, ela acontece na busca pelo emprego, numa melhor colocação no mercado de trabalho. Né? Quando você quer formar uma família, quando você tem que educar os seus filhos, você sempre tem que ter uma abordagem, né, baseada em princípios, em valores, né? E especialmente quando você parte para qualquer ação, né, o ideal, né, eu sempre digo isso aos meus atletas, que você sempre coloque como base, como alicerce, um propósito existencial, né? Algo que tenha a ver com você como pessoa, e não só no sentido profissional, não só no sentido afetivo, mas como um todo, né? Porque essas facetas da nossa personalidade, elas são indivisíveis, né? Nós somos indivíduos, né? Indivíduo significa exatamente isso, indivisível. Então, tudo aquilo que você né, emocionalmente, né, que você é profissionalmente, isso é um conjunto de coisas que não deve ser dividido. E o seu propósito de vida, ele deve ser algo que norteie, né, que permeie todas as áreas da sua vida. Não é possível que você seja feliz profissionalmente e seja infeliz pessoalmente. Né? As duas coisas estão intimamente entrelaçadas. Então, o que a gente pode tirar do ensinamento do samurai, né, o que fez ele ser essa grande figura aí no tempo dele, exatamente a questão de ter sempre um propósito baseando as suas ações e ter um código. Né? Se basear num código, parta para qualquer ação que você for ter, né? Qualquer coisa que você pensar em fazer, parta sempre do princípio da verdade, da justiça, da honra, da lealdade, né? Da bravura. Seja benevolente, seja empático, né? Trate as pessoas como iguais e seja, acima de tudo, um corajoso. Seja bravo, busque os seus objetivos.